Aleluia, graça e paz. Hoje dia 8, do 12 de 2023, sexta-feira. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? No livro de Mateus, capítulo 12, verso 3, diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Avaliação errônea é o título da nossa meditação hoje. Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus faz aos fariseus. Estes tinham acusado os discípulos de colher grãos no sábado para comer. O Senhor simplesmente pergunta: Vocês não leram? Nós também formamos um veredito apressado sobre o que o outro faz de errado. Mas será que a nossa avaliação sempre combina com a de Deus? Ou será que nós também deveríamos ouvir de vez em quando Vocês não leram? Você já leu a Bíblia de capa a capa? Meditou em oração sobre o que leu? Memorizando os conceitos básicos? Só então reconheceremos o padrão que podemos usar para medir a nossa própria vida e a dos outros. É muito importante que leiamos a Bíblia. É importante que apliquemos o que aprendemos de forma espiritual e correta. Na questão em pauta, o Senhor Jesus dirige o olhar dos fariseus para um relato em 1 Samuel 21. Embora Davi já tivesse sido ungido rei, ele e seus companheiros ainda estavam fugindo de Saul. Em certa ocasião, comeram os pães da proposição que estavam no santuário de Deus, que normalmente eram reservados aos sacerdotes. O Senhor usa essa narrativa para comparar e justificar a ação de seus discípulos. Aqui, em muitas outras passagens, é possível reconhecer Davi é um tipo para o Senhor Jesus, que foi rejeitado por seu povo. Assim como, naquela época, perseguição da maioria dos israelitas ao homem segundo o coração de Deus, Davi, fez com que o Senhor não conseguisse mais considerar como santos aqueles pães. Agora ele também não reconhecia mais a santificação hipócrita do sábado, uma vez que seu filho amado estava sendo rejeitado. Como é importante que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, para podermos levar uma vida de fé saudável. Amém? Aqui o Senhor, com esse texto, nos chama a atenção porque muitas das vezes nós fazemos julgamentos antecipados e errôneos, até mesmo de pessoas à nossa volta. Às vezes nós estamos em um determinado local e uma pessoa faz qualquer coisa. Ou a gente vê, uma situação e a gente fala assim: por que a pessoa está fazendo isso? Por que será que estão ali? Por que será? Não é assim? Ah, fulano lá fez tal coisa, tá assim, assim, assado. Será que ela teve os motivos para fazer aquilo? Será que nós estamos sendo ignorantes? Se preocupando demais? Em vez de nós nos preocuparmos com a nossa própria vida? Será que alguém também já não está falando da nossa? É uma situação complicada, né? Às vezes a gente se preocupa muito mais com o que o vizinho, companheiro,
algumas pessoas que nem mesmo a gente conhece faz do que com a gente mesmo, né? Você já prestou atenção nisso? Eita, Jesus, fala conosco, Senhor. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Lucas, capítulo 12, do 41 ao 59. Aqui, a gente vai falar ainda sobre a parábola do servo vigilante, que é do 41, que diz assim, ó: Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Depois Jesus traz fogo e dissensão à terra. Os sinais dos tempos. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Hoje muitas pessoas também não estão vivendo em discussão, brigas, alvoroço por conta das coisas do reino de Deus? Muitos têm vergonha de ser crentes, muitos estão usando desse meio igreja para se livrar de outras situações. E os sinais do tempo? É o que está acontecendo hoje, meu amado, minha amada. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entrando, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmo que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse ou adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui o Senhor nos alerta para que a gente saiba discernir a nossa própria situação. Porque se nós olhamos para o tempo e vemos uma nuvem e falamos vai chover, se olhamos para um vento, a gente sabe julgar que vai ter calor? Por que então a gente não consegue interpretar o que de mal poderá nos suceder? O Senhor fala fortemente aos nossos corações para que nós possamos vigiar e meditar muito mais em Sua palavra. Porque haverá um tempo em que nós seremos prisioneiros das nossas próprias palavras. Diz aqui a palavra de Deus. E não está longe, meu amado, minha amada, isso. Hoje nós vivemos assim já, em tudo que fazemos. Muitas das vezes algumas pessoas hoje já estão presas porque falam sobre algo e não podem ser falado. Muitas das vezes temos que engolir certas opiniões para não dar. É assim. O que nós precisamos hoje é estar atento àquilo que o Senhor diz. Estar atento em tudo e para todos.
Aleluia. Quero que você, peço a você que pense nisso, medite sobre isso e viva essa oportunidade que o Senhor hoje te dá. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.